O que é a web? Primeiro, uma definição informal de web, tá? Então, a World Wide Web, ou o www, ou simplesmente a web, tá? Se traduz para teia mundial, tá? A gente normalmente fala apenas da web. Uma primeira definição a web é tudo que a gente está vendo e interagindo quando a gente abre um navegador, por exemplo, Google Chrome, Mozilla Firefox, etc. Uma definição um pouco melhor, tá? Que a web é um conjunto de documentos de hipermídia interconectados, tipicamente acessados pela internet. Tá? E esses documentos de hipermídia interconectados são as páginas web. Tá? Mas o que seria hipermídia? Hipermídia é um conteúdo digital que envolve, né, texto, imagens, sons, vídeos, etc. E o que significa essa hipermídia, esses documentos de hipermídia estarem interconectados? Significa que um documento pode conter links ou referências a outros documentos, né? Daí a ideia de teia. Agora uma definição formal de web, tá? Segundo Andrew Tannenbaum, que é autor de um livro famoso de redes de computadores, tá? Segundo ele, a web é um arcabouço arquitetural para acessar conteúdo relacionado, que está espalhado em milhões de computadores pela internet. Tá? Então vamos definir o que é um arcabouço arquitetural. É um conjunto de regras para descrever, para visualizar e para transmitir as páginas web, tá? De um computador para outro. E o que ele está chamando de conteúdo relacionado, tá? É que as páginas podem conter referências, né, ou os links ou hiperlinks para outras páginas. O que compõe uma página web? Tá? Então, uma página web é formada por um arquivo HTML, arquivos CSS, arquivos JavaScript, imagens, vídeos e etc. Aqui na esquerda a gente está vendo um exemplo de uma página web que está falando sobre raças raras de ovelhas. Tá? E essa página web ela é formada, né, por essas coisas. Então ela tem imagens, por exemplo, a imagem do algodovilha, tem a imagem do pirata ovelha e do ovelho pixel, tá? Mas também tem a imagem desse microfonezinho, a imagem dessa ovelhinha e dessa ovelhita aqui. Temos texto, temos imagem e outras coisinhas mais. Por exemplo, para eu poder falar que a cor desse título aqui é roxa, isso aqui é uma descrição da aparência dessa página. Tudo que é relacionado à aparência, posição, cor, etc. é definido nesses arquivos que a gente chama arquivo CSS. Tá? Essa página tem um arquivo CSS que chama estilo.css. Coisas relacionadas ao comportamento da página, tá, são descritas por arquivos JavaScript. Tá? Então, por exemplo, essa ovelhinha ela tem vários comportamentos. Tá? Então, que me permite carregar ela cai, ela dorme, ela levanta, sai correndo. Ela permite eu falar alguma coisa, vamos testar. Ovelha, 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 ovelha. Então, todo esse comportamento das ovelhinhas, né, funcionando de forma interativa, tá, está descrito nesse arquivo que é o ovelhita.js, JS de JavaScript. Esses arquivos HTML, arquivos CSS e arquivos JavaScript têm responsabilidades diferentes e eles são escritos em linguagens diferentes, tá? Então, esse aqui é o arquivo HTML, tá? Então, ele tem essa cara. Reparem que esse arquivo, ele contém aqui uma referência ao arquivo estilos.css. Vamos ver esse arquivo estilos.css. É esse aqui, ó. Então, esse aqui é o de estilo. Ele está definindo cores, tamanhos, posições, etc. Aí agora vamos olhar o arquivo JavaScript. Tá? Então, o ovelhita.js está aqui e ele possui um outro tipo de código, tá? Nessa linguagem que se chama JavaScript. Reparem que lá dentro do arquivo HTML, em algum lugar dele, eu estou incluindo o arquivo ovelhita.js. Aqui está escrito ovelhinha, mas é ovelhita.
Então, quem são esses três caras, esse HTML, esse CSS e esse JavaScript? Tá? Então, o HTML é o nome de linguagem de marcação de hipertexto, Hypertext Markup Language. E o que a gente faz com o HTML? A gente descreve o conteúdo e a estrutura de uma página web. Tá? Por exemplo, o texto, as imagens, o que é um arquivo JavaScript. Tá? Então, um arquivo JavaScript descreve o comportamento dinâmico na página, por exemplo, a ovelita. E o que é um arquivo CSS? CSS é Cascading Style Sheets, ou folhas de estilo em cascata. Tá? E a responsabilidade, tá, de um arquivo CSS é definir como que vai ser a apresentação da página. Tá? Então, estilo, layout, cores, né, tamanhos, etc. Se a gente for olhar para essa página das raras ovelhas, tá, a gente vai ter que ela é um conjunto desses arquivos. Tá? Então, a gente vai ter uma pastinha que chama Cefet Ovelhas ou Raças Raras de Ovelhas. Aí aqui dentro dessa pasta eu tenho uma pasta que chama Imagens, eu tenho um arquivo HTML que é o raçasraras.html, eu tenho o arquivo CSS que é o estilos.css e eu tenho aqui não um, mas dois arquivos JavaScript que é o ovelhinha ou ovelita.js e o shake.js. Esse shake também está sendo incluído e ele serve para poder detectar que o telefone vibrou no caso de você abrir a página da ovelhinha no seu telefone. Então, o arquivo HTML, que a gente vai estudar primeiro, ele referencia, ou usa, inclui os arquivos de imagem, os arquivos de estilo e os arquivos de script. Por exemplo, incluindo uma imagem, a gente usa essa estrutura aqui da linguagem HTML. Então, dado que a gente definiu a web e agora tem um senso bem prático do que é uma página web, vamos falar um pouco sobre como surgiu ela.